Cara, quero pelo seguinte, porque, de novo, o Lula pega a casa um pouco arrumada, Aham, né? um pouco? Eu que tenho um pouco mais de idade, talvez que a galera que tá aí assistindo a gente, peguei o início do governo Lula. Ele pegou a casa muito arrumada pelo Fernando Henrique. Eu, vendo alguns canais, o pessoal tá falando, não, porque o Lula vai pegar uma bomba, um momento muito difícil, a economia brasileira estraçalhada. Gente, a economia brasileira, a inflação aqui tá menor que a americana. Eu nunca imaginei enxergar um Que tá negócio desse. 7, lá tá 8. 7,17, E para lá um tá juro 8,2. aqui que tá alto, mas não tá alto um negócio absurdo, não. A inflação tá mais baixa aqui, mas o juro tá 25. Não é isso. O juro tá compatível com o desafio que o governo tinha para combater. E saiu na frente. Eu mesmo critiquei. Olha, acho que subiu a Selic demais, isso aí paralisa a economia. Só que a inflação já caiu com um detalhe. O Brasil chegou a 15% de desemprego, graças a Dilma, que não foi só culpa dela, ela herdou um governo complicado também. Agora o desemprego já está na casa de 8%. Pela primeira vez no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas trabalhando formalmente. Então, cara, a casa está muito arrumada. Tem um outro desafio, óbvio que tem, todo país tem. Só que o Brasil, realmente olhando, comparando com os outros países, cara, tá numa situação assim, tá uma molezinha para você guiar, se você comparar com Rússia, por exemplo. Como é que a Rússia vai entrar o próximo ano, entendeu? Chile e Colômbia também o mercado já tá olhando com desconfiança, já não quer mais. Então o Brasil, você olha para o mundo como se você estivesse jogando War. Você tá olhando o mapa lá, você tem uma pecinha. Cara, você vai invadir o Brasil. Então o capital tá de olho no Brasil. Só que tem essa questão política, A né? gente pode falar, então, que vocês dois estão otimistas para 2023, digamos assim. Apesar de que, por exemplo, poxa, não era o cenário que eu esperava na eleição, mas de todo jeito, estão otimistas. Sim, eu acho que tem Para esse ano, 2023. tem dois fatores. Quando a gente fala otimista, a gente vai parecer que é ingênuo. Porque o otimista, com relação ao futuro, ele parece ingênuo. Parece que eles consideram uma série de problemas. Não, com né? certeza, tá descendo o pessoal aqui, vai virar Argentina. Exato. E o pessimista, né, projeções pessimistas chamam muita atenção. E É tem um que caso... ele só vê os problemas, no caso. E tem um caso muito emblemático disso, que na crise do subprime, lá nos Estados Unidos, em dezembro de 2008, dos piores anos para a economia global, saiu na capa do Wall Street Journal, né, uma matéria de um russo chamado Igor Panarin. O cara fez uma previsão que em 2010, o país, os Estados Unidos, ele seria dividido em 6. A República Californiana, que seria influenciada pela China, Alasca pela Rússia, Texas pelo México, uma parte pelo Canadá, e não me lembro ao certo quais que eram as outras. Mas olha só, a projeção do cara era que os Estados Unidos iam acabar. Do fim dos Estados Unidos. Fim dos Estados Unidos. Estados economia Desunidos, de a partir de então. matéria de capa do Wall Street Journal, maior jornal financeiro do mundo, uma projeção super pessimista. O cara que chegasse ali, fizesse uma projeção otimista, falasse, nos próximos 10 anos o S&P vai subir 400%, seria chamado de louco, né? Porque você está ignorando uma série de riscos. O pessimismo, ele sempre vai chamar mais atenção. A pessoa tem que tomar cuidado. Fico imaginando os cliques, deve ter sido recorde de clique nessa matéria. Com certeza, né? Mas é só pra gente falar que, poxa, o pessimismo ele chama mais atenção. E às vezes a gente falar que está otimista parece que é ingenuidade. O pessimista também parece mais inteligente. Exato, perfeito. Parece mais inteligente também. Mas a gente Parece tem que ele tá vendo tudo Sim, que os puta, outros isso, não isso, estão. aquilo. E aí você se isenta de falar onde investir também. Porque se você quiser falar pra mim qualquer ativo, qualquer ação, fundo imobiliário e tal, e falar assim, Chaz, eu vou te falar o nome do ativo, você critica. Eu te dou uma justificativa para não investir. Bitcoin, pô, se eu te pedir, Bruno, me dá aí 3 motivos para não investir no Bitcoin. Você consegue? Sim, com certeza. E aí tem muita gente, até criptomoeda é muito vítima disso, né? O cara que, não, eu não invisto por causa disso, daquilo. É um absurdo, esse negócio já está a $10, né? 10, o cara falando. E o pessimista parece mais inteligente. Então, numa hora dessas, porra, que realmente... surge de projeção pessimista, mas aí por que eu estou otimista, principalmente com relação a 2023, né? Primeiro, que uma boa parte do mercado está enxergando esse fim da possibilidade do terceiro turno, não só aqui no Brasil, como lá fora. Segundo, né, inclusive o Rogério Xavier falou em um evento que aconteceu essa semana, que, poxa, o investidor internacional ele tem preferência pelo Lula
do que pelo Bolsonaro. Não sou eu falando, tá, pessoal? Rogério Xavier, então, inclusive, não foi nenhuma fala dele. Ele Na Austrália narrando- você já é socialista. É. Não, no corte, se puder tirar a parte dele falando no investidor internacional, deixar só ele falando que tem a preferência, seria legal. Não façam isso, né? Eu não sou o top 1 influenciador da Ambi, mas Seria então legal, eu no vou ser corte. massacrado, né? Então, eu acho que assim, esse fator, né? Preferência do investidor internacional. E aí, existem outros fatores. Primeiro, quando a gente vai ver com relação aos fundamentos, a moeda do Brasil parece estar barata, pelo menos no curto prazo, né? Não falando de longo prazo, que depois a gente até entra nesse aspecto. Segundo, o Brasil tem os maiores juros reais para os próximos anos do mundo, né? Ou seja, juros descontado a inflação, maior expectativa de juros real do mundo está no Brasil. Então, preço-lucro das ações nas mínimas históricas, né? Fundos imobiliários não corrigiram nem a inflação dos últimos 3 anos, né? Então, ou seja, quando muito você olha barato. os fundamentos, Tudo muito tá barato. muito barato. E aí, quando você tira um risco eleitoral e de possibilidade de terceiro turno, poxa, eu tenho uma convicção considerável que o investidor internacional, se não for o institucional, que também tá de olho, tá? Ele vai fazer, vai ter mais compra, e aí você faz os preços subirem. Não, eu concordo Eu ia- absolutamente. Eu ia falar que você falou isso no seu, Quando eu escrevi o post lá. no seu story e no seu Instagram, e o pessoal, obviamente, Antes da eleição. massacrou o Bruno, porque ele É. falou que estava otimista com o ano que vem. Eu falava que, independentemente de quem ganhasse, eu estava otimista com o Brasil em 2023. Eu escrevi um texto sobre isso. Eu publiquei também no Estadão esse texto, numa coluna que eu tinha lá. E eu falava, né? O título era que só havia sobrado o Brasil. Porque se você compara com os países da América do Sul, é só a gente. A Argentina tá com mega problema inflacionário, a Colômbia tá ruim também. O presidente foi outro dia lá implorando o pessoal não tirar dólar da Colômbia. O Chile piorou pra caramba num espaço de tempo muito curto, né, depois da eleição presidencial. E poderia ter piorado mais ainda, é que simplesmente a nova constituinte não foi pra frente, o que acabou sendo bom pra eles. Só que você pega os BRICS, por exemplo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Rússia tá em guerra com a Ucrânia. E aí já fica ruim. China está caminhando para não se transformar mais no mercado investível. O Xi Jinping está tendo poderes cada vez maiores lá dentro, sem falar que é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, importador de commodities, num cenário de commodities com preços altos. Então, piora os termos de troca para os chineses. A Índia é a mesma coisa, mais de 1 bilhão de habitantes. A África do Sul, se a gente acha que está dividido, imagina um país que teve uma política de apartheid, de segregação racial, até o meio dos anos 90. 30% de desemprego, África do Sul. E também é um país que está numa situação onde mais uma gota d'água e você tem caos social. E aí tem o Brasil, com a casa no relativo arrumada. O mundo passou por uma pandemia, então tá todo mundo batendo recorde de inflação, mas a nossa está mais baixa porque temos juros altos. A gente elevou os juros antes dos demais países, o que ajuda a segurar um pouco o câmbio, mas com o dólar se fortalecendo contra as outras moedas no mundo e commodities com preços altos, isso melhora muito os termos de troca para o Brasil. O que a gente exporta tá mais caro, a gente ganha mais dinheiro com isso. E aí o Charles ele comentou que o Lula, ele nasceu com a bunda virada pra lua. Porque nos primeiros 2 governos dele, ele pegou um baita ciclo de commodities. Muito bom. E agora, ele tá pegando isso também. Um microciclo. A gente pelo não sabe menos. até quando vai durar. Esse ciclo ele já começou. O Bolsonaro foi beneficiado por isso Aham. esse ano. O preço de commodities subiu muito, tanto que se a gente pega expectativa da época da pandemia, 2020, segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que trabalha para o Senado, né, mas é independente no sentido de que eles vão ver as consequências econômicas das decisões tomadas. Eles falavam que a gente só voltaria a ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta, em 2027. A gente não tinha desde 2013, então ficaria mais, agora, né, contando de hoje, 5 anos sem superávit, gastando mais do que arrecada, tendo que fazer dívida, tendo que criar mais moeda, com pressão para aumentar mais impostos, e esse ano a gente deve encerrar com superávit. O que ajuda nisso é o que eu falei, esse ciclo de commodities ele já começou, mas não dá para tirar o mérito da equipe econômica do governo, que deu uma segurada nos gastos, só que abriu a torneira no final. E aí eu fico dividido. Eu também acho que a gente vai ter um 2023 bom, porque a gente tá tão barato que é difícil ficar mais barato ainda. Eu vi um post do Fernando Ferreira, da XP, comentando sobre o último relatório que eles colocaram lá, mostrando o preço-lucro da nossa bolsa. A gente tá tão barato quanto no auge